Bom, então é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Eu sou o pastor Tiago, professor de teologia. Eu vou rodar nossa vinheta e já retorno para nós abordarmos o estudo de hoje. Muito bem, blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a abordagem que nós vamos fazer hoje junto com você, para nós tentarmos aqui elucidar muitas dúvidas com relação a essa temática. A gente sabe que no geral esse é um assunto pouco comentado, até por conta da gravidade que envolve tal questão, e ainda muitas vezes pela dificuldade de se entender à luz da palavra de Deus e que poderia ser blasfemar contra o Espírito Santo. Mas sendo esse um tema ligado às Escrituras, nós também temos que comentar, pois Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não esta é uma palavra que procede da boca de Jesus, logo nós temos também que comentar a respeito dessas questões. Eu quero dedicar esse estudo para fazer isso juntamente com você, e nós chegarmos dentro de uma boa teologia, com responsabilidade, entendermos aí à luz da palavra de Deus que poderia ser blasfêmia contra o Espírito Santo. E nesse estudo eu quero convidar você a fazer um tour no Antigo Testamento, que eu entendo que vai elucidar melhor essa questão, pois esse conceito Jesus ele traz do Antigo Testamento, essa não é uma novidade. A questão é que Jesus vincula a blasfêmia ao Espírito Santo, mas o conceito de blasfêmia já existia à luz do Antigo Testamento, então não é uma novidade, não é algo inovador criado por Jesus. É um conceito que ele já traz das páginas do Antigo Testamento. Para a gente entender e ir construindo esse conhecimento, eu vou colocar na tela para você acompanhar a origem do conceito. Uma vez que nós entendermos a origem do conceito, nós iremos investigar os textos que tratam a respeito dessa questão no Antigo Testamento. Coloco na tela para você acompanhar a origem do conceito. A palavra blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. A blasfêmia contra o nome de Deus era um pecado imperdoável no Antigo Testamento, segundo Levítico capítulo 24, do verso 10 ao verso 16. Por isso os fariseus e escribas julgaram Jesus passível de morte, porque dizia ser Deus, e isto para eles era blasfêmia. Nós temos aí a passagem de Marcos capítulo 2, verso 7, que vai tratar dessa questão, Marcos capítulo 14, verso 64, e ainda João capítulo 10, verso 33. São três textos no Novo Testamento em que Jesus está sendo acusado de blasfêmia. A alma que pecava por ignorância trazia oferenda pelo pecado, mas a pessoa que pecava deliberadamente era eliminada, cometia um pecado imperdoável, à luz de Números capítulo 15, verso 29, 30 e 31. Então perceba que o Antigo Testamento já tratava a respeito dessa questão. O único conceito que não era bem desenvolvido no Antigo Testamento é a pessoa do Espírito Santo, que agia mais como uma influência, uma força ou um poder que emanava do Eterno, não como um ser pessoal, um ser relacional. Então esse conceito não é bem desenvolvido nas páginas do Antigo Testamento, mas a ideia de blasfêmia essa já era clara no Antigo Testamento, e também ao que isso estava vinculado, que nós vamos esclarecer isso agora nos textos que nós vamos abordar. O primeiro deles está aqui, é um texto que já estava na origem do conceito, é um texto que nós temos em Números no capítulo 15, o verso 29, 30 e o verso 31. Eu vou ler com você o texto para a gente poder ir construindo esse conhecimento. Olha só, Números capítulo 15, verso 29 está escrito assim, estou colocando na tela para você acompanhar. Haverá uma mesma lei para aquele que pecar sem querer, olha, sem querer, tanto para o natural entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrinar entre eles. Eram povos de outras nações que passava a habitar no meio do povo de Israel. Verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa presunçosamente, ou deliberadamente, ou conscientemente, quer seja natural, quer estrangeira, blasfema ao Senhor,
tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, por haver desprezado a palavra do Senhor e quebrado o seu mandamento. Essa alma certamente será extirpada e sobre ela recairá a sua iniquidade. Então veja que por esse texto já está posta como que a questão era tratada. O pecado sem querer é aquele pecado que é inerente a todos nós. Por exemplo, todos nós vamos cometer esse pecado basicamente diariamente. É aquele pecado que você tropeça em uma palavra, é aquele pecado que você comete no momento de nervosismo, que você acaba ofendendo alguém com palavra, você acaba desejando mal no seu pensamento. É aquele pecado que envolve uma cobiça no olhar, é aquele pecado que envolve a famosa mentirinha, é aquele pecado que envolve um falso testemunho, uma fofoca, algo nesse sentido. É um pecado praticado, às vezes até inconscientemente. E esse pecado ele é inerente a todos nós praticamos ele e assim vai ser até Jesus voltar. É claro que a pessoa pode melhorar, pode se santificar, pode, de certa forma, evitar essas práticas, mas você não vai conseguir cancelar, anular isso totalmente. Então esse é um pecado inerente a todos nós praticamos e até Jesus voltar vai ser assim. Mas ele coloca um pecado que é praticado de forma intencional. Aí é que está a questão do porquê da gravidade de tal pecado. Por que a Bíblia trata o pecado nesses moldes? Porque o pecado que é praticado de forma intencional, a pessoa blasfema ao Senhor e tal pessoa deve ser punida com a morte. Por quê? Primeiro, porque é um pecado intencional e segundo, é contra quem se ofende. Então, além de ser um pecado intencional, contra quem se pratica esse pecado intencional? É contra Deus. Então, diz o texto que a pessoa blasfema ao Senhor. Logo, esse conceito de blasfêmia vem nos moldes em que é o pecado praticado de forma intencional contra Deus. É uma blasfêmia direta contra Deus. Por isso da gravidade de tal pecado, uma vez que Deus ele mostrava o seu poder no Antigo Testamento, ele praticava coisas miraculosas, poderes extraordinários no meio do povo de Israel. Então a pessoa praticava um pecado inconsciente contra um Deus real, contra um Deus vívido, e não contra uma divindade qualquer. Por isso da gravidade envolvendo então tal pecado. Nós temos um caso no Antigo Testamento que vai também nos ajudar a entender melhor essa questão que nós estamos dissertando aqui com você. Por exemplo, eu quero colocar na tela para você acompanhar também um texto que está em Levítico no capítulo 24, no versos 14, 15 e 16, para a gente lançar ainda mais luz nessa questão. Tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos filhos de Israel: todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Agora olha o verso 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto, toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor será morto. Então note a gravidade e o que essa coisa está intrinsecamente ligada. Perceba que no verso 15 ele diz que o homem que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Na origem do conceito, é justamente isso está envolvendo a questão do blasfemar. Envolve você desferir palavras, envolve você insultar. Então tudo isso está relacionado com a questão da blasfêmia. Aí no 16 ele coloca: aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Então esse é um tipo de pecado em que você ofende diretamente a Deus. E o que é mais grave é que é feito de forma consciente. Nós conhecemos o pecado, nós conhecemos contra quem estamos pecando e sabemos também da gravidade de se cometer tal pecado. Aí é que está a grande problemática da questão. Então é um pecado intencional em que se ofende diretamente a Deus, com palavras, com insulto também, prevaricando contra Deus, envolvendo o seu nome em escárnio. Então tudo isso vai ser colocado dentro de um conceito de blasfêmia. E esse é um caso em que a pessoa está sendo punida sumariamente com a morte. Uma vez que você de forma intencional insultou a Deus, ofendeu a Deus com blasfêmia, o pecado é a morte. A diferença é que nesse período de graça, com o sacrifício de Cristo,
nós que somos gentios, não vamos ter esse conceito de jogar pedra e de apedrejar ninguém até a morte. O que vai prevalecer é que a pessoa vai continuar com o seu pecado sem ser expiado, pois, de acordo com o texto que nós vamos abordar, o pecado é imperdoável, a pessoa não consegue perdão nem nesta vida e nem na vida futura. Não vai ser punida sumariamente com a morte e apedrejamento, mas a pessoa vai levar sobre si o seu pecado para a sepultura. Logo, nós formamos o conceito de pecado imperdoável. Uma vez que nós chegamos até aqui buscando lá no Antigo Testamento a origem desse conceito, eu creio que agora a gente já pode abordar o texto em que Jesus vai tratar dessa questão, para a gente conseguir determinar o que poderia ser o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu vou colocar na tela para você acompanhar uma passagem do Novo Testamento que está em Marcos, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 22, para a gente entender melhor o contexto. Então, Marcos, no capítulo 3, o verso 22. Passo a ler o texto com você. Está escrito assim: E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Ele tem Beelzebu, e, pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Olha só, vamos entender o contexto. 23. Então ele os chamou e lhes disse por parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Ele está sendo acusado de expulsar demônio pelo poder do demônio. Ele rebate dizendo o quê? Como pode Satanás expulsar Satanás? Olha o verso 24. E se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. 26. E se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, tampouco pode ele subsistir, mas tem fim. Aí verso 27. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrar o valente, e então roubará sua casa. Agora olha o verso 28, 29 e o 30 para a gente fechar essa questão. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem, mas aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de juízo eterno. Agora o verso 30 já consegue explicar o contexto. Olha o que vai dizer o 30. Porquanto eles diziam: ele tem um espírito imundo. Por que é que Jesus está contando essa parábola? Porque eles estão dizendo que Jesus tem espírito imundo e que é pelo poder do demônio, ou pelo poder de Beelzebu, que é príncipe dos demônios, que ele está expulsando os demônios. Então, pelo contexto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao poder de Satanás uma obra que Deus vem realizando pelo seu poder. O exorcismo já existia no território de Israel. Só que Jesus ele vai defender dizendo que ele está expulsando o demônio pelo dedo de Deus. A obra que Jesus realiza em todo o Novo Testamento é pelo poder de Deus. É influenciado pelo Espírito Santo. Logo, os escribas que desceram estão acusando Jesus de expulsar demônio pelo poder do demônio, como se ele fosse um bruxo. E ele deu prova cabal pelo seu ensino, pela sua maneira de viver e pelas obras que ele vem realizando, que esta obra é pelo poder de Deus que ele vem realizando. Então, logo, eles estão atribuindo ao diabo uma obra que é de Deus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra que claramente é desenvolvida pela influência e pelo poder de Deus. Vou citar um exemplo. Como se houvesse uma cruzada em um interior, em que uma mulher de Deus, uma missionária, um missionário que seja, um pastor, um profeta, esta pessoa, pela influência do Espírito Santo, está ali na plateia, quem sabe um paralítico, um cego, esta pessoa vai invocar o Senhor. E pela influência do Espírito Santo, essa pessoa vai invocar o nome de Jesus, vai profetizar a cura. Esse cadeirante se levanta e começa a andar, ou o cego passa a ver. Logo, esta é uma obra atribuída a quem? A Deus, porque o profeta é de Deus, invocou a Deus, e pela influência do Espírito Santo a obra foi realizada. Aí vai um crente desinformado ou alguém que é muito cético, atribui aquilo que viu acontecer sendo feita em nome de Jesus Cristo ao diabo. Isso seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente isso.
é atribuir ao diabo algo que Deus realiza. É como se você tratasse um profeta na influência do Espírito de Deus, você tratar ele como sendo um bruxo. Mas seria isso. Então isso é blasfemar contra o Espírito Santo, pessoal. Então espero que esse vídeo possa ter sido elucidativo, possa ter ficado claro. Nós avaliamos textos, olhamos o contexto, vimos a origem do conceito e entendemos que isto é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você pode ver o vídeo várias vezes, você pode se inteirar melhor, analisar os contextos. Eu evitei ler neste vídeo, para não ficar muito grande, 3 textos em que Jesus é acusado de blasfemar, mas vai levar a esse contexto de Marcos, que é Marcos 2,7, Marcos 14,64 e ainda João 10,33. São 3 textos em que os judeus querem acusar, querem condenar Jesus pelo pecado de blasfêmia. Aí nesse contexto Jesus vai tratar desse pecado. Então espero que possa ter ficado claro. No mais, é isso, eu vou ficando por aqui. Só para a gente não deixar passar, quero finalizar o vídeo pedindo para que você se inscreva no canal. Ao se inscrever no canal, ative as notificações. Deixe o seu like, que ajuda muito o nosso conteúdo no YouTube. Deixe o seu comentário. No comentário você pode sugerir novos temas, você pode sugerir textos, você pode fazer sugestões de edição para o nosso canal, para melhorarmos aqui a qualidade dos nossos vídeos, para que essa melhoria chegue até você. E ainda você pode compartilhar os nossos conteúdos com o máximo de pessoas possíveis, se tornando assim um parceiro missionário do nosso canal. Lembrando que temos que aproveitar o poder que as redes sociais, a internet tem para pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus e etc. Então conto com você para isso, se inscreva, isso é muito importante para o nosso canal subsistir e ele sobreviver nesse mundo, dessa loucura hoje que é as redes sociais. Então nos ajude, conto com você. No mais, que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor guarde tua família, guarde tua casa, proteja o seu emprego e livre você nesse tempo de pandemia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo estudo no Praxis Teológica e estamos juntos.